Hoje eu publiquei meu artigo no jornal O Globo, chamado O Humanista que Amava Stalin, mostrando esse outro lado de Oscar Niemeyer, né, que faleceu recentemente, aí tem uma semana. Eu já esperava, obviamente, uma reação um tanto apaixonada de algumas pessoas, mas eu confesso que eu fiquei surpreso com o grau de repercussão que teve o artigo, né, para o bem e para o mal. Mais surpreso para o lado do bem. Quer dizer, me espantou a quantidade de gente realmente que veio elogiar o artigo. Centenas e centenas de pessoas nas redes sociais parabenizando e agradecendo por alguém dar voz a esse sentimento aí, né, que muitas vezes é um sentimento até de uma maioria silenciosa, né, que não acompanha ou não tem voz na grande imprensa, muitas vezes com esse viés esquerdista. E isso me chamou bastante atenção. O artigo foi reproduzido nos blogs do Ricardo Noblat, do blog do Moreno, Reinaldo Azevedo e tantos outros, e mesmo nesses blogs também tiveram várias mensagens de apoio. Obviamente o lado da ofensa, já um tanto esperado, isso com uma certa lástima, né, é apenas ofensa pessoal. Quer dizer, foram incapazes de rebater um único argumento trazido no meu artigo. É sempre no mesmo estilo. Quem é esse tal de Rodrigo Constantino para falar de Niemeyer, quem ele pensa que é e por aí vai. Bom, quem eu sou? Rodrigo Constantino, muito prazer, economista, escritor, mas isso não importa, isso não vem ao caso. E não deveria vir ao caso. O que importa é o que está sendo dito. E vamos falar um pouquinho disso, né? O que eu digo no artigo é o óbvio ululante. Eu não entro sequer na questão da arquitetura de Niemeyer, sabendo já que isso ia ser um terreno escorregadio e oportunista para a ala de lá. Não vem ao caso criticar o Niemeyer arquiteto aqui. Até há críticas a serem feitas, há controvérsias quanto a essa genialidade toda dele, suposta ou não, mas eu deixo claro no início do artigo que não é esse meu intuito, porque não me cabe julgar o arquiteto, porque foge à minha área de conhecimento. Eu posso, no máximo, opinar em relação a estilo ou algumas coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, Brasília, a cidade projetada para as massas, que não tem uma calçada para o povo andar. Mas eu nem quis entrar nessa questão, sabendo já que iam pegar isso para atacar por esse lado, né? Quem você pensa que é para atacar um gênio reconhecido mundialmente, por aí vai. Então, eu veja bem, no artigo, hora alguma, eu falei mal do arquiteto Oscar Niemeyer, sabendo já que isso seria uma pegadinha, né, para a turma fugir do que era, então, o tema central do artigo. E qual era o tema central do artigo? Repito, é o óbvio ululante, é falar que 2 mais 2 é igual a 4. E isso me remete à questão de Orwell, George Orwell, em 1984, sua distopia sobre o regime totalitário do grande irmão, do Big Brother, né? Onde justamente o regime é tão opressor e controla tanto os indivíduos que eles sequer conseguem mais dizer algo do tipo 2 mais 2 igual a 4. É assim que eu me sinto hoje. Eu agradeço a várias e várias mensagens de apoio, de coragem, enaltecendo o ato corajoso de escrever um artigo desse. E eu reconheço, às vezes, que é um pouco corajoso, mesmo no Brasil, você enfrentar essa patrulha toda organizada de lá, né, do que eu chamei de cheque no artigo, um nome um tanto propício até pelo tom, né, pela sonoridade da coisa, cheque. O que vem a ser cheque? Comunistas hipócritas da esquerda caviar. E eu coloquei Niemeyer como um ícone da cheque, e ele era, óbvio que ele era, como tantos outros são até hoje, Chico Buarque, Veríssimo e por aí vai. São pessoas que defendem o regime comunista do conforto do capitalismo, do conforto de suas grandes casas, dos seus apartamentos de Paris, com seus milhões e milhões no banco. É muito fácil defender o socialismo assim, né, quando você é podre de rico. E o que eu chamei a atenção no meu artigo foi que no Brasil você pode ser podre de rico, pode ser ganancioso na hora de fechar os seus contratos, os seus cachês e por aí vai, pode mamar nas tetas do governo e receber um bando de verba pública, desde que você tenha a retórica socialista, desde que você enalteça regimes como o socialismo. Agora, se você é um capitalista que inovou, que trouxe algum produto demandado pelo povo, mas que assume ser um sujeito que está em busca do lucro, você é execrado em praça pública, né? Isso precisa mudar no Brasil, se a gente quer ter um país um pouco mais próspero e livre.
né, porque vale ressaltar, e aí para voltar ao que eu ataquei no meu artigo, que é o óbvio ululante, que é o 2 mais 2 é igual a 4, qual é a mensagem central então? Que não pode se dizer que um sujeito que amava Fidel Castro, que amava o comunismo, que matou 100 milhões de seres humanos inocentes, sacrificados no altar dessa ideologia nefasta, igualitária, né? Que não se pode dizer que alguém que elogiava até mesmo Stalin, o maior carniceiro que o mundo já teve, né? Que deixa até Hitler no chinelo em termos de morte, quantidade de gente sacrificada e moída nesse processo de utopia, não se pode dizer, dizia eu, que alguém que defende isso tudo é um grande humanista. Era apenas essa a mensagem central do meu artigo, né? Tanto que o título é O Humanista que Amava Stalin. Como é que você vai dizer que uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, que lutava apenas por um mundo melhor, que sonhava com a justiça social, como é que você vai dizer que um cara é assim se ele defendia Fidel Castro, que é o maior tirano da América Latina, que já matou mais de 15 mil pessoas no paredão, fuziladas porque discordavam da sua utopia e do seu regime, né? Uma coisa que me incomoda bastante com a reação a esse meu artigo é que fica muito evidente que nós já estamos vivendo numa espécie de ditadura velada, ou não tão velada assim, pela reação organizada da patrulha, pelos ataques, pelas ofensas e pela pressão que eles fazem até mesmo aos empregadores ou aos veículos que permitem a publicação de artigos como esse. O Reinaldo Azevedo sofreu um ataque virulento organizado desse pessoal quando escreveu que Niemeyer era meio gênio, reconhecendo, portanto, o lado do arquiteto, né, inclusive enaltecendo esse lado, o que eu repito, há controvérsias, mas ele enaltecia esse lado e dizia que era meio idiota. A metade idiota é a metade que defende Fidel Castro, é a metade que defende Stalin. Como que você vai dizer que não é idiotice defender um negócio desse? É óbvio que é idiotice. Não dá para achar que uma pessoa pode ser inteligente ou honesta ou socialista, comunista e defensora do stalinismo. Isso não pode, né? Uma das três coisas tem que ser jogada para fora. Ou o cara é inteligente e honesto, então ele não vai ser stalinista, ou ele é inteligente e stalinista, mas aí ele não é um sujeito íntegro e honesto, ou, obviamente, você considera que ele é honesto e stalinista, mas não pode ser inteligente, né? Então é só isso que é dito. Não pode ser considerado um grande humanista, uma pessoa sensível, preocupada com a justiça social, um sujeito que dá de presente uma estátua para o maior carniceiro da América Latina, um sujeito que justificava os fuzilamentos do maior carniceiro do planeta, que foi Stalin, um sujeito que defendia os terroristas das Farc, as forças revolucionárias colombianas, que sequestram gente, que são narco-guerrilheiros, né? Traficantes de droga que sequestram pessoas em nome de uma utopia. Ou um sujeito que defende o MST, invasores, criminosos de propriedade, né? Enfim, era apenas essa a mensagem do artigo, e a reação me mostra que nós estamos num caminho muito perigoso de ditadura velada ou não no Brasil, pela pressão que eles fazem. Aliás, uma pressão, inclusive, muitas vezes pérfida, né? Porque eles tentaram falar que a Veja estava dizendo aquilo. O Reinaldo Azevedo escreve para o blog da Veja, não fala em nome da Veja. A Veja veio com uma matéria, final de semana, enaltecendo a arquitetura de Niemeyer. Quando falaram que o Globo defendia a privatização da Petrobras, por exemplo, por conta de um artigo meu publicado no Globo, que é tema do meu novo livro, Privatize Já, quando falaram que o Globo defendia a privatização, né, estavam mentindo. Não é um editorial assinado pelo jornal o Globo, era um artigo meu, no mesmo jornal onde publicam socialistas, como Veríssimo. Né? Quer dizer, por que tanta má-fé? Por que tanto uso de meios escusos e nefastos para se chegar a esse fim ou para não debater os argumentos expostos? Né? Isso é muito triste no Brasil e eu lamento, inclusive, que alguns liberais, não foram tão poucos, mas alguns liberais me condenaram também. Criticaram o meu artigo porque acham que fere certas sensibilidades e por aí vai, e que isso não é útil para o liberalismo ou para a nossa luta. Né? Eu discordo veementemente. Eu acho que se a gente não pode mais falar que um cara que defendia Fidel Castro e Stalin não pode ser tratado e reverenciado
como um grande humanista, se nós não podemos mais falar isso na grande imprensa do Brasil, nós já estamos numa escravidão. Nos Estados Unidos, que são tratados como o grande Satã imperialista por essa turma, né, que defende os stalinistas e o próprio Oscar Niemeyer pelo seu pensamento político, não só pela sua arquitetura, os Estados Unidos você faz isso à torta e direita. Você critica os presidentes, você critica os senadores dessa forma, até com muito mais virulência, a liberdade de expressão irrestrita, enquanto que no país que esse pessoal defende, ou nos países, né, Cuba, até mesmo China, que hoje já abriu muito a economia, mas ainda é uma ditadura comunista, Coreia do Norte, nem se fala, se você ousar criticar ou questionar o regime, você é fuzilado, você é preso. Né? Então isso é o que eles defendem e é o que eles querem para o Brasil. Calar o meu direito de simplesmente constatar o óbvio de que uma pessoa que defende Stalin não pode jamais ser considerada um grande humanista. É tão simples assim. E aí eu provoquei no meu artigo, com o ponto que eu acredito que pega no calcanhar de Aquiles deles, né, que tentam sempre usar a genialidade do arquiteto para misturar as coisas, e eu mostrei que a mistura veio do lado de lá, não do lado de cá. Eu deixei claro que eu estava separando o arquiteto do homem ou do pensador político, né? Eles misturam, tanto que Marina Silva escreveu um artigo na Folha esses dias fazendo tal mistura e confusão, Frei Beto idem, e a própria neta de Niemeyer, Ana Lúcia, no dia do velório fez tal confusão. Está citado no meu artigo, falando que tínhamos que enaltecer também a sua luta pela justiça social. Que luta é essa? Defender o stalinismo? Isso é justiça social? Então eles fazem a mistura e pegam a fama e o reconhecimento internacional de Niemeyer para usar em prol dessa defesa do comunismo. Né? Eu não quero fazer mistura, eu quero fazer uma divisão. E a provocação que eu faço qual foi? Que se ele fosse um adorador de Pinochet, em vez de Fidel Castro, se ele fosse um simpatizante de Hitler em vez de Stalin, eu duvido que ele iria gozar do mesmo salvo-conduto, da mesma blindagem, né, que a gente vê hoje na grande imprensa ou entre os artistas e intelectuais da própria esquerda caviar. É óbvio que a gente sabe a resposta para isso. Claro que ele não iria gozar dessa mesma estima. Então é óbvio que boa parte da estima a Oscar Niemeyer se deve sim ao seu discurso e à sua retórica ideológica. É óbvio. Isso é também evidente. Então nós precisamos fazer tal separação e constatar que não devemos deixar esse monopólio da virtude na mão dessa esquerda. Ainda mais essa esquerda aí, né? Essa esquerda jurássica, essa esquerda carnívora, né? Que defende não é nem social-democracia, não são nem os tucanos, não, nada disso. É defender o stalinismo, né? Pelo amor de Deus. Como é que nós podemos deixar o monopólio da virtude na mão dessa gente? Não podemos. Precisamos sim enfrentá-los, precisamos sim falar que não vamos nos intimidar e que vamos continuar repetindo que 2 mais 2 é igual a 4. Que defensor de Stalin jamais pode ser considerado humanista, nem aqui nem na China. Né? E aí me remete também a outro ponto que eu acho que eu citei no artigo, que diz respeito ao nosso complexo de vira-lata, que Nelson Rodrigues chamava a atenção. Né? Basta o sujeito ser famoso mundialmente e ser brasileiro que pronto, né? Parece que ele está acima do bem e do mal, não pode ser criticado. Né? E quando morre, então, aí nem se fala, é canonizado. Né? O brasileiro tem essa mania de todo obituário tem que ser favorável, você não pode criticar pessoas que já morreram. Como se o ato de morrer transformasse um crápula num santo. Né? Não transforma. E isso também precisa ser dito. Né? As pessoas precisam ser julgadas pelo que foram, pelo que defenderam. Vamos julgar o arquiteto e toda a sua genialidade pelo seu legado nessa área, e aí vão ter críticas ou não, vão ter críticas na minha linha, por exemplo, que não é a linha arquitetônica em si, até acho bonitas muitas coisas que ele fez, mas pela crítica com a simbiose ligada ao governo. Né? Foram dezenas e dezenas de milhões de reais só do governo federal para o bolso dele, e sem licitação. Né? E isso eu não aprovo. Agora, vamos criticar ou elogiar o arquiteto, o seu legado nesse campo, e vamos saber separar isso do sujeito que defendeu tudo que há de pior no mundo, no campo político.
sequestradores, assassinos, tiranos, cruéis. Quer dizer, para com isso, vamos tratar esse cara como um humanista, né? Isso é ridículo. Então, meu artigo foi apenas nessa linha. Eu fiquei impressionado com a repercussão, mas fiquei mais impressionado pelo lado positivo. Eu já esperava essa organização do lado de lá, né? E eu até fiz esse alerta no meu artigo, né, que eu sou uma pessoa sensível ao sofrimento das vítimas do comunismo. Eu não ligo muito para essa patrulha ideológica da Chequy e para essa sensibilidade toda seletiva deles, né? Quer dizer, chega a ser hilário você ser atacado, rotulado, da coisa que for, né, de radical, de insensível, de sei lá o quê, por pessoas que estão defendendo o Stalin. Né? Pelo amor de Deus, para mim é um sinal de sanidade ser atacado por essas pessoas. Eu quero mais é que stalinistas me odeiem. Imagina se eu fosse querer ser elogiado por stalinista. Né? Mas saibamos separar as coisas e, mais importante ainda, não vamos deixar o monopólio da virtude do lado de lá. Vamos saber, sim, enfrentá-los e não ceder à sua patrulha. Eu não tenho medo de ser atacado por essa gente e eu vou continuar dizendo que 2 mais 2 é igual a 4. E vou continuar dizendo que defensor de comunismo, de Fidel Castro e de Stalin não podem jamais ser considerados pessoas decentes, defensoras do humanismo, a não ser que você as considere perfeitas idiotas e mentecaptas, que não entendem nada de nada do que se passava no mundo nos últimos 30, 50 anos. E também não venham me dizer que alguém estava velho demais para mudar de ideia. Está aí até mesmo o exemplo de Ferreira Goulart, que foi um defensor disso tudo e fez um doloroso meia-culpa na revista Veja, reconhecendo que defendeu o que há de errado, né, nessa área. Então, era esse o meu ponto aqui. Eu fiquei muito feliz e agradeço a todos aqueles, e foram muitos, que vieram dar o apoio. Nós não estamos sozinhos e nós não vamos deixar esse pessoal ditar um monopólio daquilo que é correto no âmbito moral no debate no Brasil.